Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pensamento Crítico. Hoje neste vídeo quero refletir com você como se organiza o PT e o PCB. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Peço também que se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Dando continuidade à série de vídeos sobre democracia, neste 10º vídeo quero tratar sobre como funcionam as decisões tomadas dentro dos partidos políticos de esquerda. Fazer uma série sobre democracia e não falar das experiências políticas, dos partidos e como principalmente a esquerda brasileira tem praticado a democracia interna partidária não seria razoável, já que estas experiências elas influenciam diretamente na ação política destes partidos, que por conseguinte influenciam a política em nosso país. Este vídeo ele não tem o objetivo de defender qual a melhor forma de organização partidária, mas levantar os prós e contras de cada uma delas e entendê-las historicamente sem qualquer tipo de preconceito. Nesse sentido, nós vamos abordar como os partidos comunistas se organizam, utilizando o chamado centralismo democrático, e como partidos como o PT e o PSOL se organizam através da formação de tendências partidárias. Este não é um debate burocrático, mas sim político, pois ele pode ser levado também para a sociedade. O que seria então o centralismo democrático para os comunistas? Resumidamente, o centralismo democrático defende que o partido em seu congresso, além de eleger as direções partidárias, debata o seu programa, a sua tática, a sua estratégia política, à exaustão. Mas que após o conjunto da militância partidária votar, todos, sem exceção, devem defender aquela resolução, que a partir daquele momento passa a ser a posição oficial do partido. O mesmo deve ocorrer em todas as instâncias partidárias ao debater um determinado assunto e votar. A posição aprovada pela maioria ela deve ser defendida por todos. Os defensores do centralismo democrático se autodenominam leninistas, pois esse tipo de organização foi teorizado por Lenin, líder da Revolução Russa de 1917, e podemos encontrar alguns conceitos na obra O que Fazer. Portanto, ela é democrática porque qualquer militante da base aos órgãos dirigentes possui o mesmo direito de expor as suas posições no debate interno. E é centralismo porque todos, sem exceção, após a decisão da maioria, devem defender as resoluções partidárias. Teoricamente, o que é que justifica esta forma de decisão? Primeiro porque os comunistas têm como objetivo principal da sua atuação política o fim da sociedade capitalista e a implantação de um sistema socialista, ou seja, uma revolução social. Para tal, eles defendem a organização de um partido revolucionário que terá em seu interior os militantes mais destacados dos movimentos sociais, com experiência e preparo teórico, o que convencionou-se chamar de um partido de quadros. Este partido ele se organizaria de forma triangular, tendo na base da pirâmide os núcleos partidários, depois as direções intermediárias e acima o comitê central do partido. Cada núcleo seria acompanhado por um dirigente das direções intermediárias. Os núcleos seriam o coração do partido, já que eles estariam mais perto da população, pois eles seriam organizados por escolas, por universidades, por bairros ou comunidades específicas, por local de trabalho, por categoria profissional, entre outros locais ou setores, e através deles, a política do partido ela seria divulgada e defendida. Em outras palavras, os núcleos são as conexões que ligam o Partido Comunista com as massas. Segundo, os comunistas acreditam que para saber se a política aprovada ela é correta ou não, é preciso aplicar essa política. Em outras palavras, quem defendeu a posição majoritária aprovada no Congresso terá convicção que a sua opinião está correta e irá defendê-la junto à população. Aqueles que estão convictos que a decisão tomada pelo partido está errada, irá também defendê-la para provar que ela não está correta, pois a realidade concreta será a melhor forma de confirmar a sua posição. Peguemos como exemplo um núcleo de trabalhadores de uma determinada categoria que tem uma assembleia marcada para decidir se deve entrar em greve ou não. Entre os membros do núcleo, há trabalhadores que defendem a greve e outros que são contra. Ao expor e debater suas posições, o núcleo vota e decide defender na Assembleia a deflagração da greve.
todos do núcleo devem ir até a Assembleia defender e votar pela deflagração da greve. Ao final do período grevista, o núcleo partidário irá avaliar os seus resultados. Será a realidade concreta, os resultados da luta, que dirá quem realmente estava correto e quem estava errado. Terceiro, historicamente, os partidos comunistas sempre foram perseguidos pelas classes dominantes, atuando quase sempre na ilegalidade. Esta forma de organização, em forma de pirâmide, portanto, ela serviu como uma forma de segurança da militância, mas ao mesmo tempo ela dificultou a democracia interna, já que a realização de reuniões constantes se tornava inviável. As críticas desta forma de organização, ao falar de que os partidos comunistas eram menos democráticos e mais centralizados, sem levar em conta a realidade concreta em que eles viviam, me parece um tanto injusta. Evidentemente que esse tipo de organização e de decisão política partidária pode gerar deformações, onde as direções intermediárias e a direção central, em momentos de tensão, seja pela repressão do Estado burguês, seja pelas ameaças do imperialismo a países que realizaram uma revolução socialista, como Rússia, como Cuba, só para ficar nestes dois exemplos, poderá, evidentemente, criar deformações na hora da decisão sobre a política e a ação do partido. Bom, como falei, esta é uma visão resumida. Você pode ler O que Fazer, de Lenin, ou assistir outros vídeos no YouTube que tratam do tema, como estes que estão aparecendo aqui. Vejamos agora como o PT e o PSOL se organizam. O PSOL herdou do PT a mesma forma de organização partidária, a organização por tendências. Então, vamos ver como o PT surgiu e entender por que desta forma de se organizar. O PT ele foi fundado em fevereiro de 1980, ou seja, já no final da ditadura militar. Até então, o Brasil só possuía dois partidos políticos, o MDB e a Arena. O MDB foi um partido criado pela própria ditadura para fingir que o Brasil era um país democrático e havia um partido de oposição. Nessa época, todas as correntes que faziam oposição à ditadura, de liberais a comunistas, atuavam dentro do MDB. O governo, tentando enfraquecer o MDB, institui o pluripartidarismo, esperando com isso que, ao formar novos partidos, a oposição se dividisse e a Arena, partido do governo, ela ganhasse as eleições de 1982. Surge então o PT, o PDT e o PTB. O PCB e o PCdoB eles conquistam o direito à legalidade só em 1985. O PT ele foi formado por diversos segmentos da esquerda. Parte que estava no MDB, excetuando os comunistas, e parte que não se identificavam com o MDB e que se encontravam nos movimentos sociais. E aqueles também que haviam se afastado do PCB durante o enfrentamento ao regime ditatorial. É possível identificar claramente os setores que participavam do PT. Por exemplo, setores da Igreja Católica que atuavam nas comunidades eclesiais de base e que pregavam a teologia da libertação, setores do movimento campesino que viria a formar depois o MST, os novos sindicalistas, tendo Lula como principal representante, intelectuais que não se identificavam com o PCB e que viam no PT a possibilidade de construir um novo partido de esquerda, e diversos grupos políticos, marxistas, trotskistas e de outras correntes de pensamento. Um partido com tantas correntes de pensamento precisava de uma forma de organização que agregasse a todos. A organização por tendência foi a solução. Diferente da origem histórica dos partidos comunistas, o PT surge como uma grande frente de esquerda. Se o MDB era uma frente contra a ditadura, o PT nasce como uma frente de esquerda que disputará com os comunistas a liderança do movimento sindical e popular. É importante entender este recorte histórico para entendermos que este tipo de organização ela era imprescindível para o fortalecimento do PT. Por isso, que no início deste vídeo eu fiz questão de dizer que não defenderei a melhor ou pior forma de organização partidária, pois elas correspondem a uma determinada exigência histórica. Mas vejamos algumas características dela, comparando-as com os partidos comunistas. Bom, primeiro, se os comunistas defendem que o socialismo só será conquistado pela via revolucionária, no PT, por conta da sua heterogeneidade ideológica, existem correntes que se aproximam mais da social-democracia e que defendem melhores condições de vida para a classe trabalhadora dentro do marco capitalista e da democracia burguesa.
Como também existem tendências que defendem a conquista do socialismo pela via democrática. Nesse sentido, é compreensível que a questão eleitoral assuma, importância fundamental na ação política do partido. Segundo, a concepção de partido também é diferente da concepção defendida pelos comunistas. Se os comunistas defendem a construção de um partido de quadros, os petistas defendem a construção de um partido de massas. Neste partido, todos que quiserem entrar, militante ou não, podem fazer parte. Aí entra mais um aspecto histórico. O PT ele surgiu num processo de redemocratização do país, enquanto os comunistas, historicamente, tiveram que atuar na ilegalidade, perseguidos pela repressão do Estado. Bom, terceiro e talvez o mais importante, a discussão política, o planejamento das ações, a atuação do partido, nos partidos comunistas se dão através dos núcleos partidários sob a orientação dos órgãos dirigentes, enquanto nas frentes se dá através das tendências existentes, que funcionam quase como uma direção à parte. Um curso de formação política, por exemplo, será organizado não por um órgão dirigente, mas pela tendência política ao qual o militante faz parte. Uma ação de organização partidária ela é sempre uma ação de uma determinada tendência e não do conjunto do partido. Um militante sem tendência em uma frente, ele não se cria. Se por um lado nós podemos compreender este aspecto como uma falha da organização partidária por tendência, por outro lado, seria muito difícil estas tendências sobreviverem politicamente de forma autônoma, considerando a variedade enorme de tendências dentro do PT e do PSOL. Ainda é essa forma de organização partidária que garante a sobrevivência e crescimento destes partidos, mas é preciso pensarmos até quando este tipo de organização poderá contribuir o seu entrave para a organização e luta dos trabalhadores explorados pelo sistema capitalista. Afinal de contas, partido político não é um fim em si mesmo, mas apenas um instrumento de luta de classe. Eu não vou mais me estender, espero que tenha contribuído para a sua reflexão de um tema tão importante. Deixe aqui seu comentário sobre o vídeo. Este é o 10º vídeo da série sobre democracia. Ao final deste vídeo aparecerá 2 vídeos relacionados a este tema e se você quiser assistir, basta dar um clique sobre ele. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se e ative o sininho para você ser notificado pelo YouTube ao ser lançado um novo vídeo do canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.